vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporânea seródia, no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a oruga, meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus proporcionou, concedeu à humanidade essa válvula de escape chamada a graça de Deus. O amor de Deus nos presenteou com o caminho provido por Deus para a salvação. Jesus veio ao mundo e se entregou por nós. O apóstolo São Paulo nos diz que aquele grande evento significava Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus em Cristo. Por isso que Paulo disse em Colossenses 2:9 que nele, em Jesus, habitou corporalmente. Ele disse: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, abrindo uma via de acesso para o homem chegar até a Deus. Estava ele ali inaugurando a sua igreja. Sabemos que a igreja foi, pela graça, pela misericórdia de Deus, inaugurada no dia de Pentecostes. Isto com a descida do Espírito Santo. Aquele era o caminho, aquele era o padrão, aquela era a base, aquele era o modelo. Se quisermos fazer correto, se quisermos de fato estarmos certos de Deus, nós também vamos ter que voltar ao princípio. O princípio da igreja cristã foi no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz: em Antioquia, pela primeira vez, foram os discípulos chamados de cristão. Então temos que ir lá no princípio. No princípio, ou seja, antes da igreja cair, antes de chegar
O ano 325, conhecido na história como Concílio de Nicéia, porque ali a igreja, ela sofreu a sua queda, ela caiu daquele padrão, daquela base, ela deixou a liderança do Espírito Santo e então assumiu a liderança de homens polidos, indicados a dedos, homens de preferência, ou seja, preferência do governo, do rei, preferência dos maiorais, dos imperadores. Ali a igreja caiu, ela casou-se com o Estado, casou-se com a política. A igreja não pode ser casada com absolutamente nada, senão com a palavra. O voto é como um homem e uma mulher, eles têm um voto no altar, muito embora não tenha sido honrado, até que a morte os separe. Eles prometem juras de amor, fidelidade um ao outro, muito embora isso fica como um praxe apenas, só como uma fachada, porque os homens não levam a sério que aquilo é um voto que eles fazem diante de Deus, diante do Senhor. Então a igreja, seu juramento de amor, a igreja deveria estar comprometida, deveria ter pacto, aliança com Deus. Em Nicéia ela casou com o Estado, se tornou uma igreja governada pela política. O espírito político entrou dentro da igreja. Então ali ela sofreu sua queda. Deveria ser casada apenas com um marido, porque casada com 2, 3 maridos vivos, ela é chamada de adúltera. Então ela entrou em adultério espiritual. Essa é a história da igreja. Os estudiosos da Bíblia deveriam conhecer. Estas são as eras da igreja, esta é a história da igreja. Ela teve a sua queda, tomou o seu tombo quando casou com o mundo. Ali então nós começamos a ver aquela profecia de Joel capítulo 2, especialmente os versos 23 ao 26, dando então cumprimento. Nós começamos a ver os predadores da árvore noiva. A árvore noiva é a igreja. Começamos a ver os predadores da igreja. Noiva não é a igreja do Senhor Jesus. Noiva não é aquela que vai casar-se com um noivo. Então agora os predadores começaram a atacar a árvore conhecida como árvore noiva. Começaram a atacar a igreja. E então a Bíblia nos mostra que veio 4 estágios daqueles predadores, daqueles que vieram, mas vieram para destruir. O diabo, quando ataca um homem em uma igreja, ele vem para destruir. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E logo veio a unção do gafanhoto. E a primeira coisa que o gafanhoto fez com essa linda árvore, que havia sido inaugurada, plantada ali no dia de Pentecostes, a igreja era uma linda árvore, que logo cresceu e logo estava dando seus frutos. Gálatas 5:22. Aquela linda árvore estava dando seus frutos. A Bíblia diz paz, gozo, longanimidade, bondade, mansidão. Aquela árvore plantada no dia de Pentecostes, aquele grão de trigo que caiu na terra e morreu, para não ficar só, morreu, mas cresceu no dia de Pentecostes e deu fruto. Aquela linda árvore estava dando ali os seus frutos. A pureza do Espírito Santo estava na igreja. A vida do Senhor Deus estava ali, por detrás daquelas peles humanas. Era Deus habitando em seu povo. Em Jesus foi Deus habitando em um homem, sendo chamado de Emanuel. Nele habitava a plenitude da divindade.
Mas do Pentecostes para frente, agora era Deus habitando em seu povo. Deus, a vida, a seiva, estava lá na raiz daquela árvore. E então ela produzia, Gálatas 5:22, o gozo, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a pureza, o temor, a reverência. Estava ali, não era difícil ver naquela igreja a fé, uma fé tamanha que arenas, fogueiras, mesmo as mesas de torturas, os troncos onde eram amarrados e judiados os genuínos, verdadeiros cristãos que não negavam a Jesus, eles tinham tamanha fé. Isso era, a árvore tinha esses frutos. O fruto do Espírito a árvore tinha fé, a árvore tinha essas virtudes, a árvore tinha conhecimento. 1 Coríntios 12, era uma igreja que tinha ciência, conhecimento, não conhecimento intelectual, porque muitos deles mal sabiam ler. Eles eram indoutos, diz a Bíblia, mas tinham a ciência de que havia uma vida após a morte, de que havia um reino que este mundo nada sabia acerca dele. Por isso crucificaram o rei daquele reino, por isso crucificaram a Jesus, zombando dele, dizendo: este aqui é o rei dos judeus, nu, com uma coroa de espinhos na cabeça. A igreja primitiva tinha ciência que após crucificações, fogueiras, decapitações, havia um reino. Eles tinham temperança, eles dominavam a si mesmos, eles não ofereciam riscos para as nações ali, digamos assim, de guerra. Eles não lutavam por um reino humano. Jesus mesmo disse ali àqueles soldados quando vieram prender-lhe: mas por que vocês vieram me prender com pau, com pedra, com exércitos, com espada? Isso Jesus perguntou para eles, como se fossem prender um criminoso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu, meus seguidores, o meu reino, nós não usamos pedra, pau, escudo, espada, nós não explodimos bomba, nós não metralhamos, nós estamos pregando outro reino, nós não derramamos sangue. E o apóstolo São Paulo dizia que não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Então, aqueles discípulos, aquela igreja primitiva, aquela árvore que foi plantada ali no dia de Pentecostes, eles não eram um bando de renegados, eles não eram um bando de terroristas para serem tratados como foram tratados, como criminosos, como uma grande ameaça para o rei, para o governo, para aquela civilização daqueles dias. Não. E como muitos cristãos são tratados em alguns países até comunistas, em alguns países de regime de ditatorial, você logo vê que há milhões e milhões de cristãos presos em alguns países chamados países comunistas. Quantos crentes são presos por ler a Bíblia em alguns países? Quantos são decapitados? Quantos estão presos aguardando julgamento? Quantos são apresentados em redes sociais sendo degolados? Como se eles fossem terroristas, homens-bombas. E na verdade é um povo que a arma deles se chama fé. A bomba que eles usam é virtude, poder de Deus para mudar naturezas, tirar corações de pedra e colocar corações de carne, sensível dentro do peito. A arma que eles usam é a ciência. Mas que ciência? Não é a ciência para fazer ogivas nucleares e explodir o planeta Terra. A ciência dele é a ciência de que este corpo é templo do Espírito Santo, que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar-lhe, ou salvar todo aquele que nele puder crer, todo aquele que aceitar o sacrifício salvífico. Isto é a arma que o cristão tem, é o domínio próprio. Como Jesus virou a face, teve domínio. Como Jesus foi desafiado a descer da cruz e não desceu. Esta é a arma que o cristão carrega, a arma que o cristão carrega contra o mundo. Essa é a arma. Ele tem compaixão, piedade, sabe se colocar no lugar. Ele tem essa arma, o amor. Não há arma tão poderosa para vencer a morte, vencer as enfermidades, vencer o ódio
do que o amor. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Feliz é quem tem essa arma contra todo espírito, todo pensamento negativo. Isto era a igreja primitiva. Porém, os predadores vieram. O gafanhoto, ao longo de 2000 anos de inauguração dessa igreja, desde o Pentecostes até os nossos dias, essa igreja seguiu sendo atacada por essa grande pragana. Vieram os gafanhotos e logo tiraram as folhas daquela árvore. E as folhas falam da adoração. A verdadeira adoração da igreja foi substituída por indulgências, foi substituído por idolatrias, por santos no lugar de Deus. A verdadeira adoração foi substituída por credos e por dogma. Os gafanhotos vieram e tiraram as folhas. As folhas também falam da unidade, as folhas falam do companheirismo. E então, depois que os gafanhotos vieram, a igreja se dilacerou, se dividiu opiniões em pedaços. Veio então os predadores destruindo esta grande árvore noiva. E logo depois do gafanhoto comer aquelas folhas, tirar aquela verdadeira adoração, o verdadeiro companheirismo, veio o segundo estágio de decadência da igreja. O gafanhoto tirou o companheirismo, ou seja, tirou o amor. O amor é que mantém as pessoas unidas. Cumprindo o que disse Jesus, o amor se esfriaria. As folhas da igreja caíram para o chão. E é tão feio uma árvore que não tem folhas. É tão feio você ver uma árvore sem vida. Quando não tem nenhuma folha, parece que é um retrato, um quadro de morte. Este é o estágio que a igreja entrou e que muitos não despertam. Mas após o gafanhoto, o inimigo não desiste. Ele quer descer fundo. Ele não se contenta em ferir só o exterior. Ele quer chegar até a alma, porque ele sabe que a alma é o trono, é o lugar de se assentar. É a torre de controle. Ele quer ir um pouco mais além. Depois do gafanhoto arrancar as folhas, vem a largata, ou seja, a locusta, e ela começa a comer o que? Folhas? Não, fruto. Primeiro os gafanhotos deram nas folhas e ficou o fruto. E agora o diabo começou a atacar o fruto da igreja, atacar a fé da igreja, atacar a sabedoria da igreja, atacar a longanimidade, a bondade, inquietá-los para tirar a paz que Jesus nos havia dado quando esteve ali na terra e quando inaugurou a igreja no dia de Pentecostes. Agora a locusta veio para tirar o fruto do Espírito da igreja, tirar a paz, a bondade, a longanimidade, tirar a mansidão. Mas logo depois veio aquele que é chamado de pulgão e que vai além. Agora o pulgão estava dando na casca e a casca estava apodrecendo. É isso que está acontecendo com a igreja. A igreja precisa do eu restituirei. Aceitar a obra da restauração prometida pelo próprio Senhor Jesus, através de Joel e também palavras preditas pelos seus próprios lábios, em Mateus capítulo 17, verso 11, quando ele disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é o restituir de Deus. Mas, meus caros ouvintes, a igreja, nascida no Pentecostes, ficou sem folha, perdeu a capacidade de adorar, a ponto da Bíblia dizer: esse povo canta, este povo louva-me, este povo faz todas essas coisas, mas o coração deles está longe de mim. Por quê? O gafanhoto levou o louvor, o gafanhoto roubou as folhas, e depois veio a largata e roubou o fruto do Espírito da igreja, e depois veio o pulgão e tirou até a aparência dos cristãos, aqueles que se dizem cristãos, mas que o pulgão os pegou, nem aparência de cristão eles têm. Mas após o pulgão, vim tirar a aparência da igreja, vim pregar à igreja que Deus não se importa com a casca, Deus não se importa com a aparência, Deus não se importa com o homem de fora, só com o homem de dentro. Após o pulgão impregnar isso teologicamente na mente das pessoas,
elas perderam a aparência de cristã e agora elas pregam Deus só quer o coração. Contando que o meu coração esteja limpo, meu corpo pode ataviar-se de qualquer maneira, meu corpo pode proceder-se de qualquer jeito, ou seja, não há nenhum pudor para o corpo, não há nenhuma decência para o corpo. O gafanhoto levou as folhas, a locusta levou o fruto do Espírito e o pulgão tirou a aparência da igreja. E o último estágio da decadência espiritual da igreja foi chamado de a oruga. E a oruga é aquele inseto, aquela largatinha que tem a capacidade de descer lá na raiz. Para quê? Para ela se alimentar da seiva, da vida que está na raiz do lado de dentro. Observe como a morte começou de fora para dentro. O gafanhoto tirou a folha, a locusta comeu o fruto, o pulgão veio agora e destruiu a casca, e a oruga agora ficou frágil a árvore, e a oruga desceu até a raiz. E quando ela começou a comer a raiz para exterminar definitivamente os cristãos da terra, então saiu aquela grande promessa do Espírito do Senhor, chamada de promessa maravilhosa, de promessa que iria vir para tirar a vergonha da verdadeira igreja do Deus vivo. Porque é vergonhoso, meus caros ouvintes, chamar de louvor e adoração o que nossas igrejas hoje chamam de louvor e adoração. O gafanhoto arrancou, levou o louvor e a adoração. É vergonhoso ver os ritmos que são tocados dentro da igreja, em ritmos de bailes, em ritmos de tudo que é coisas pervertida. É vergonhoso ver o cristianismo sem aspecto, sem aparência de verdadeiros cristãos. É vergonhoso. E o duro é que agora o inseto está tirando a vida da alma. E Ezequiel disse: a alma que pecar, esta morrerá. Sem folha, sem fruto e sem casca. Agora o inimigo chega até as raízes da igreja para tirar completamente a sua vida. Mas foi prometido, meus caros ouvintes, que Deus iria restaurar a sua igreja. E se ele diz que iria restaurar, isto significa que o aspecto espiritual da igreja não estaria indo bem, como ela era no dia de Pentecostes. Quem poderia dizer que a igreja desta era está indo bem? Quem poderia dizer isso? Bem porque se tornou proprietária de muitos imóveis, bem porque tem ações e mais ações, bem porque tem milhões e mais milhões de dólares. Aqueles que dizem que a igreja vai bem porque está nas redes sociais, na televisão, que está nos rádios. Aqueles que dizem que a igreja está indo bem porque ela tem crescido e sido bem aceita pela sociedade, porque ela tem colocado deputados e senadores em Brasília. Aqueles que dizem que a igreja está indo bem porque vive na eminência de a qualquer momento colocar um presidente assumindo o posto da nação. Aqueles que dizem que a igreja vai bem por isto, ignorou que o seu louvor e a sua adoração e o seu companheirismo está completamente desfacelado. São mais de 1000 títulos diferentes de denominações. Ignorou que o seu fruto foi tirado. Ninguém preza pelo pudor, pela santidade. Ignorou que a oruga comeu a sua casca. Isto é o que a Bíblia diz. Assim está a igreja. O gafanhoto levou suas folhas, a locusta comeu seus frutos, a oruga, ela já deu em sua casca, tirou o aspecto, a aparência dos cristãos. Se parecem mais com o mundo, com as modas, se parece mais com Hollywood, se parece mais com os atores de cinema, se parece mais com as atrizes das televisões do que propriamente com o Senhor Jesus Cristo. Onde estão aquelas mulheres que deveriam parecer com a Virgem Maria? Onde estão aquelas mulheres que deveriam tomar Sara, Ana, Débora, Esther como seu exemplo de cristianismo? Mas a casca, a oruga deu na casca e comeu a casca. E agora o pulgão está descendo um pouquinho mais adiante. Ele chegou lá dentro da raiz. E lá na raiz ele quer tirar agora a vida interior. Tudo vai acontecendo aos poucos, a igreja está caindo aos poucos. Cada dia que passa estão mais mundanos e não percebem, mais longe de Deus e não percebem.
Eu estou pregando uma mensagem de arrependimento, de restauração. Há uma voz chamando o povo de Deus a voltar aos seus primórdios. Zacarias 14 diz que haveria luz no tempo do entardecer. Mateus 25 diz que durante a meia-noite a luz iria brilhar. Uma voz viria para despertar a igreja e dizer: eis aí vem o noivo, sair-lhe ao seu encontro. Meus caros ouvintes, foi dito e profetizado que Deus viria para poder restaurar essa igreja. Essa igreja precisa de uma restauração urgente antes que aconteça o arrebatamento da igreja. Se a igreja não for restaurada, nenhuma carne se salvará, nenhum crente poderá subir no arrebatamento da igreja. Precisamos de uma restauração. E eis que agora mesmo está soando a voz, a mensagem de restauração prometida no livro de São Mateus, capítulo 17, versículo 13. Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá antes da terceira guerra mundial. Elias virá antes do Armagedon. Elias virá antes da grande tribulação para restaurar a igreja, levá-la a ser aquilo que ela foi no dia da igreja primitiva, no dia de Pentecostes. Elias foi prometido em Joel 2:28 que Deus restauraria essa árvore noiva que estes 4 predadores destruíram, que esses 4, ou seja, esses 4 estágios de Satanás arruinaram com a igreja. Apocalipse capítulo 6, cavaleiro do cavalo branco veio, chamado por muitos de Cristo, mas ele veio com sapatinhos de algodão, tinha um arco, não tinha uma flecha. Aquele era o gafanhoto entrando na igreja, tirando as suas folhas, tirando o seu louvor. Logo depois ele passa para o segundo estágio de gafanhoto, cavaleiro do cavalo branco. Agora ele passa para cavaleiro do cavalo vermelho, derramando sangue. Agora era o quê? Era a locusta tirando o fruto da igreja, tirando a vida, tirando aquilo da igreja que ela precisa para se apresentar como uma verdadeira árvore noiva, uma verdadeira igreja que compete, ou que na verdade ela parece com Deus, parece com o Senhor Jesus, parece com o seu esposo. E agora veio o terceiro estágio, o cavaleiro do cavalo negro, trevas. Agora veio aquele insetinho chamado pulgão, tirando a casca, tirando a aparência, e a igreja entrando em total trevas espirituais. E depois veio um outro estágio da igreja, estágio de decadência, estágio de ruína, estágio de queda da igreja, chamada de oruga, um inseto descendo a raiz, chamado em Apocalipse 6 de cavaleiro do cavalo amarelo, que recebeu o nome de morte. O diabo sai de cavaleiro do cavalo branco, passa a vermelho, passa a negro e chega até o amarelo e recebe o nome de morte. O diabo, no livro de Joel 2:23 ao 28, ele vai de gafanhoto para locusta e depois para pulgão e oruga, até chegar à raiz e recebe o nome de morte. Mas a Bíblia diz que nos dias da voz do 7º anjo, estes segredos seriam revelados. A Bíblia diz que nesses dias do 7º anjo, nesses dias da 7ª era da igreja, nesse dia do 7º profeta enviado aos gentios, a Bíblia diz que nestes dias colírio seria pingado em nossos olhos. A Bíblia nos mostra que nesses dias ouro seria dado à sua igreja, caráter, divindade. A Bíblia nos mostra que vestes brancas seria entregue à igreja nesta era, pureza, uma mensagem chamando a igreja a uma completa restauração. Caro ouvinte, receba a mensagem de restauração. Receba Mateus 17:11 agora. Receba Atos capítulo 3, verso 21 agora. A Bíblia diz que os céus vão segurar, vão conter a Jesus para que ele não volte, até que a sua igreja noiva seja completamente restaurada. Receba Malaquias 4 agora. O Elias, a mensagem de restauração que viria antes do fogo do Armagedon, antes da terceira grande guerra mundial se explodir sobre essa terra. Receba a mensagem do entardecer. Venha aceitar a restauração do batismo bíblico.
em nome de Jesus Cristo. Venha aceitar a restauração agora, conhecendo a Santa Ceia bíblica, não a Santa Ceia mundanizada, que caiu. Não, venha receber a restauração da ceia, com pães asmos, vinho puro e lava-pés. Venha receber a restauração da casca. Venha receber a restauração do seu homem também exterior. Venha receber a restauração das doutrinas bíblicas, proféticas, apostólicas, que foram enterradas, carcomidas pelos 4 insetos predadores ao longo das 7 eras da igreja. Venha receber a restauração, a devolução, a restituição daquilo que o gafanhoto, daquilo que a locusta, daquilo que o pulgão e a oruga levaram. Venha receber a restauração daquilo que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, o cavaleiro do cavalo negro, o cavaleiro do cavalo vermelho e o cavaleiro do cavalo amarelo levaram da igreja. Venha receber a luz do entardecer, a mensagem do arrebatamento, que hoje mesmo, caro ouvinte, quer alcançar você.